Eu vou te dar um soco, hein, rapaz? Não, não! E aí? Quem tá falando aqui é o Facínora, e nessa 48ª edição aqui do Notícias, eu vou falar aqui sobre esse artigo do site da Oxford, da Universidade de Oxford, né, aquela tradicional lá, famosa, a própria Oxford, né? Esse artigo é a respeito de um estudo que eles fizeram, onde descobriram que todo mundo com 2 neurônios sabe, pessoas honestas sabem, que não existe relação entre comportamento agressivo em adolescentes com o tempo gasto jogando games violentos, né, videogames violentos. Essa pesquisa foi feita pela própria Universidade de Oxford, né, University of Oxford. Deve ser que esse departamento aqui, não sei se é um departamento, é um Instituto de Internet de Oxford. E eu vou fazer aqui uma leitura mais ou menos que eu vou ter que traduzir aqui na hora, né? Só que como tem alguns termos mais técnicos, lembrando que isso aqui não é o papel. A pesquisa em si está no final do link. E eu vou deixar esse artigo aí, que você está vendo aí, na descrição. Na descrição não, nas nossos episódios que vão estar na descrição. Então se você quiser ver a pesquisa, você entra nesse link aí, que você está vendo. Depois você procura no final. Quando eu descer aqui, você vai ver. Então, assim, talvez não fique a melhor das traduções. Se eu achar alguma versão traduzida, eu coloco lá também nas nossos episódios. Como esse aqui é do próprio site, a fonte, né, Oxford, é a fonte primária, né, do texto. E assim, são pesquisadores e tudo, não é nenhum vice aí palpiteiro que está falando isso. Combina também com outros estudos feitos sobre esse assunto, que também... Esse papo já tem 30 anos, já tem tanta gente que jogou videogame. A maioria dos jogos são violentos. Inclusive custou a aparecer um videogame que não tinha temática de guerra, que foi o Pac-Man, foi o primeiro ou um dos primeiros, pelo menos. A maioria era negócio de guerra, era negócio de Space Invaders, né? Eram aquele tipo de coisa. Sempre foi negócio de guerra ou de tiro, esse tipo de coisa. Então, se você for ver o tanto de gente que já jogou videogame ou que joga, e o tanto de atentado que ocorre, o tanto de coisa, é ridículo, né? A pessoa que vai pensar uma coisa dessa tem que ter pelo menos metade do cérebro destruído e depois de consumir muita droga. Então é assim, eu acredito na fiabilidade desse artigo. E até voltando a falar sobre ele, é o seguinte, igual eu falei, vou tentar fazer a tradução aqui, não sei se vai ficar bem entendível. Mas basicamente eles descobriram que não existe essa relação porque eles fizeram a pesquisa sem o viés que outras que apontavam que existe uma relação e blá blá blá. Aí eles testaram. Tipo, ele fala aqui, o cara eles pegaram, tipo assim, eles pinçaram os resultados da forma que eles quiseram e interpretaram lá, né, o que eles observaram, de modo a ter esse viés controlador, né, que agrada tanto aos políticos aí, que eles gostam de ficar mandando muito na vida e na propriedade da gente. Eles têm esse tesão já tem muito tempo, igual eu falei, já tem mais de 30 anos essa conversa de querer controlar videogame, proibir videogame violento, essa frescurada aí. E antes que alguém comece com esses papos de PT, de Bolsonaro, velho, eu vou bloquear quem vier com esses papos aí, enchendo o raio do saco, entendeu? Tanto a direita quanto a esquerda tem esse desejo de regular os videogames, cada um com a justificativa, com o pretexto diferente. E qualquer um que fizer isso aí tá errado, tá objetivamente errado, não importa de que orientação a pessoa seja ou diga que seja. Então, vamos começar aqui. O estudo usou uma data representando os adolescentes ingleses e seus pais, usando, né, os ratings, são aquelas classificações tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos de violência nos jogos. Os achados foram publicados na Royal Society Open Science. A ideia é que os jogos violentos levam à agressão no mundo real é popular, mas não foi testada muito bem pelo tempo.
disse o pesquisador líder, professor Andrew... eu não faço isso aqui não. Diretor da pesquisa da Oxford Internet Institute. Apesar do interesse no tópico por pais e os políticos, a pesquisa não demonstrou que existe causa, que não tem motivo para preocupação. O estudo é um dos mais definitivos até hoje. Um dos mais definitivos já feitos. Usou uma combinação de dados objetivos e subjetivos para medir a agressão adolescente e a violência nos videogames. Fez uma relação aí. Ao contrário de pesquisas anteriores nesse tópico que confiaram muito nos dados que os próprios adolescentes proviram, né? Eles mesmos falavam sobre eles mesmos. O estudo usou a informação dos pais e os tomadores, deve ser os tutores, né, para avaliar o nível de agressividade do comportamento agressivo nos seus filhos. Adicionalmente, o conteúdo dos videogames foi classificado usando as classificações tanto da Pan-Europeia, União Europeia e dos Estados Unidos, né, aquela ESRB. Agora que eu fiquei sabendo que isso significava a gente vê direto nas capas do jogo, né? ESRB, é isso aqui, Entertainment Software Rating Board. Deve ser comitê de alguma coisa. É o sistema de classificação, ao invés de apenas usar a percepção, né? Porque isso é bem subjetivo, isso é bem inteligente que eles fizeram. Eles usaram a classificação objetiva desses comitês aqui, que ficam classificando se o jogo é violento, quanto que ele é adequado ou não, do que a própria percepção do jogador, né? Que às vezes o cara, tipo assim, eu, por exemplo, jogo Doom com Bolognese, Gore Mod e tal, com Brutal Doom, eu acho engraçado. Agora tem gente que pode ver e pensa que pode ficar com medo, né? Foram bem inteligentes aqui com esse método aqui. Então, voltando. Nós achamos... As nossas descobertas sugerem que os viés, né, dos pesquisadores, o viés dos pesquisadores anteriores podem ter influenciado os estudos anteriores nesse tópico e distorceram o nosso entendimento dos efeitos dos videogames, disse a coautora, deve ser mulher, Dr. Nera Weinstein, da Universidade de Cardiff. Um passo importante tomado nesse estudo foi a pré-registração, onde os pesquisadores publicamente registraram suas hipóteses, metodologia e a técnica de análise antes de começar a pesquisa. Também outra jogada interessante, dá mais credibilidade. Parte do problema na pesquisa de tecnologia é quando tem muitos modos de analisar os mesmos dados, o que pode produzir diferentes resultados. Um resultado escolhido, não é escolhido a dedo, cherry picked, tipo assim, pinçado, né? Pegou só que interessou. Eu acho que tá nesse sentido aqui essa expressão aqui. Um resultado escolhido dessa forma, cherry picked, né? Tipo, o cara só pegou a parte que ele quis, você vai criar tipo histeria. Você colabora para criar mais histeria, que ele fala moral panic surrounding video games. Aí fala que o approach o fato de eles terem registrado o estudo foi um salvaguardo contra isso, disse lá o PR Przybielski. Foi igual eu falei, dá uma credibilidade, né? Porque senão os pesquisadores anteriores pegavam só as partes que interessavam para poder fazer lá o resultado para aparecer o político vagabundo lá, para querer proibir videogame ou regular ou fazer essas outras palhaçadas aqui que eles gostam de fazer. Enquanto nenhuma correlação foi encontrada entre jogar videogames e comportamento agressivo nos adolescentes, os pesquisadores enfatizaram que isso não significa que algumas mecânicas e situações no videogames não provocam sentimentos de raiva ou reações ruins nos jogadores, né? Tipo, anecdota ali, isso aqui eu não sei qual que é o sentido dessa palavra aqui não. Aí ele fala aqui, tem
esse comportamento que o pessoal chama de tóxico, né? Ficar provocando o adversário no jogo online, então ficar trollando o outro. Isso acontece muito nas comunidades de game, né? E pode ser qualificado como comportamento antissocial, disse o Przybylski lá. Isso pode ser pode até levar, né, a uma pesquisa mais profunda sobre esse tópico. Eu não concordo com isso aqui, não. Assim, concordo que que realmente existe, né? Lógico que existe. O cara fica nervoso e tal, inclusive, não só no videogame, o Nelson Piquet mesmo, aí, o nosso grande tricampeão de Fórmula 1, ele provocava os adversários dele, fazia jogo psicológico justamente pro cara errar, né? O cara ficava meio nervoso e errava. É lógico que isso acontece. Agora, eu não acho que isso aqui é uma coisa pra você preocupar, porque se for pra você ficar nervoso quer dizer, você vai ficar nervoso, né? Ou não. Mas se você for ter um comportamento antissocial com tudo que te deixa nervoso, você vai sair no trânsito aí com um pé de cabra enfiando na cabeça de todo mundo que te dá uma cortada, que fica fazendo hora na sua frente. Então, assim, existe, mas não acho que assim, devemos preocupar com isso, vamos eliminar jogadores tóxicos das comunidades. Isso é palhaçada. Então, voltando aqui. Os pesquisadores devem usar o estudo registrado, o approach, né, como o jeito que eles fizeram lá. Eles registraram os estudos lá, né, deixou público para ninguém ficar falando que foi enviesado. Então eles deveriam usar esse método para investigar outros fenômenos das mídias sociais, né? Tem muitas ideias por aí, tipo redes sociais levam a depressão e tecnologia, vício em tecnologia que diminui qualidade de vida. E isso não tem evidência. Nada disso, dessas afirmações. Esses tópicos e outros que levam a ansiedades tecnológicas deveriam ser estudados de modo mais rigoroso. A sociedade precisa de evidências sólidas para fazer as decisões políticas apropriadas. Que mané político que é isso? Enfim, os dados foram tirados de uma amostra nacional representativa de jovens de 14 e 15 anos da Inglaterra, ingleses. E os mesmos números dos seus responsáveis, totalizando 2.008 subjects, os indivíduos lá da amostra estatística. Adolescentes responderam questões da sua personalidade e seu comportamento nos jogos durante o último mês, deve ter sido em janeiro, enquanto os seus responsáveis responderam questões do seu comportamento recente agressivo dos seus filhos, né, e usando um widely used, um difundido, é um questionário de forças e dificuldades, sei lá, não conheço esse questionário, mas parece que é um questionário bem difundido aqui. Forças e dificuldades. O conteúdo violento nos jogos jogados foram foram código, não tem cara, eles fizeram um código, não, eles compararam com os ratings lá que eu já citei, que é o PEG e o ESRB. É um da União Europeia e outro dos Estados Unidos. Também usou a percepção do jogador. Então não foi só, não, usou as duas coisas. Os achados, dos estudos foram derivados de um estudo que seguiu aqui ele está falando tudo que eu falei, velho, nesse último parágrafo. Que ele registrou o método lá, tudo que o cara fez lá, ficou tudo público. E podia ser avaliado antes que a data foi recolhida. Aí eles usaram aqui múltiplas regressões lineares, fizeram modelos, testaram quantas as relações entre jogos de videogame, jogos comuns de videogames violentos, e aí que eu não entendi muito bem, não. Não tem nada de estatística. Esse aqui é bem mais técnico. Aí tem aqui, ó, igual eu falei, tem um link. Você pode ir, se você
tiver a manha, você pode ler por você mesmo. Vou deixar nos nossos episódios, como eu já falei. Então basicamente é isso. Os caras usaram uma coisa mais assim, aparente, pelo menos aparentemente para um leigo que eu tô lendo aqui, primeira vez que eu tô lendo o artigo com calma, mas assim, honesta, evitaram o viés, todo o viés possível, e chegaram à conclusão que não existe relação entre jogos violentos e comportamento agressivo em adolescentes. Ou seja, essa conversa aí que videogame causa violência, isso é uma conversa para retardado mental. Eu achei interessante o seguinte: eu republiquei um artigo lá na fanpage da Game Room, é do nosso site aqui, se você está vendo, que ele o post é de 2010. O artigo eu não lembro, isso é uma matéria bem antiga que estava no site. Ele também fala, que ele tem em português, mas um estudo comprova que quem tem pelo menos metade do cérebro funcionando já constatou que os jovens não são realmente influenciados por jogos violentos, embora a violência mesmo não exista nos games, nas ruas. Ah, tá. Tá bem mal escrito, né? A violência existe nas ruas, em alguns lares, né? Não, a violência no jogo não existe, aquilo ali é só fantasia. Aí eles analisaram que os status de personalidade, tudo. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: que só quando o sujeito já tem lá já tem tipo tendência a comportamento antissocial, tipo o cara psicopata, essas coisas, que o videogame violento poderia potencializar. Mas nas pessoas normais, não. Então combina mais ou menos com essa pesquisa. Tem umas outras aqui, eu vou deixar no episódio porque o vídeo está ficando bastante grande. Então é isso aí. Antes de você ficar comendo conversa de político ou de militante ou de quem quer que seja, aconteceu aí uma tragédia e apareceu um palhaço aí querendo proibir isso, proibir aquilo, antes de você fazer isso, fazer uma pesquisa com quem entende. Não é especialista de site do Globo, Terra, UOL, não. Vai igual surgiu esse artigo aqui da Universidade de Oxford, parece que foi bem feito mesmo, um cara bem honesto. Compare também aí com outros e lembre-se também que você não tem o direito de agredir propriedade privada de ninguém. Se o cara quer jogar no computador dele, com o dinheiro dele, ele pode jogar do que ele bem entender. Então vou ficando por aqui, pedir para você curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma olhada, ver se você pode contribuir aí com o meu trabalho, tanto no Apoia-se ou no Patreon. Não deixa também de comentar alguma coisa aí, ou complementar. Se você tiver mais algum artigo sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, beleza? Então fique com um abraço do Facínora e até a próxima.